nessa primeira etapa, acho que se não me engano, 3 questões da lista, tá pessoal? Isso aqui é da lista postada lá na plataforma EAD. Tá bom? Então é isso. Rapidinho aqui, então, vamos direto ao ponto, né? O cara fala o seguinte, pessoal, seja uma função desse tipo aqui, essa aqui, a famosa função lá, aquela cara, né, de função afim. Isso, haja vista, eu teria que determinar, vamos ter que determinar aqui, gente, justamente os coeficientes A e B de tal modo que atenda a essas condições aqui, ó. O que ele está dizendo aqui pra gente, pessoal? Rapidinho, olha lá, ó, f de menos 2 é 12. E o que isso significa? Significa que, na lei de formação, pessoal, quando x for menos 2, sua imagem, né, é igual a 12. Pessoal, o que significa dizer que f de 3 é igual a menos 3? Isso nos diz que quando x for 3, olha lá, ó, quando x for 3, sua imagem é menos 3. Então é isso que está querendo dizer. É isso que está a informação, né, nessa situação. Então, essa parte aqui eu vou utilizar para a gente calcular os valores de A e de B. Vamos, em primeiro lugar, determinar o valor do coeficiente A, gente. Do coeficiente A utilizando ΔY sobre ΔX. Observe bem o que é ΔY. A variação, gente, né? A variação de Y. Então, você vai pegar um menos o outro. Ora, pessoal, pegando menos 3 menos 12, ó, eu peguei esse menos esse, menos 3 menos 12, dividido pelo respectivo ΔX, ó, 3 menos menos 2. Então, 3 menos menos 2. Bom, fica fácil ver aqui, pessoal, que olha só, menos 3 menos 12, menos 15, dividido, ó, menos com menos dá mais, então, 3 mais 2, 5. O coeficiente A, pessoal, menos 15 dividido por 5 dá menos 3. Pronto. O coeficiente é calculado rapidinho por meio daquela ideia da taxa de variação. Ora, como é que eu consigo facilmente o coeficiente B? Que é justamente o coeficiente linear. Olha, gente, simplesmente substituindo a lei de formação. Olha, pensem comigo. A lei de formação diz que y é igual a x mais b. O y, aí você pode escolher, pessoal. Você pode escolher lá de cima ou aqui de baixo. Eu vou escolher, pessoal, o de baixo aqui, ó. Acho que parece que está mais tranquilo. Ó, o y vale menos 3. Vou jogar no lugar do y, menos 3. É igual ao coeficiente A. Ó, observe que o coeficiente A já foi determinado, gente. Então, olha só, eu vou substituir, eu vou colocar no lugar, ó, do y, ó, menos 3. E vou colocar no lugar do x, pessoal, o x igual a 3. Então, o coeficiente A já foi determinado. Então, se o coeficiente A já foi determinado, o seu valor vale menos 3 vezes o 3, ó, eu coloquei o x igual a 3, mais o coeficiente B. Até aí nada demais, né? Então, menos 3 é igual a menos 9, que é menos 3 vezes 3, mais o coeficiente B. Pessoal, esse 9 negativo passa para o outro lado positivo. Menos 9, né? Vai ficar 9 menos 3, que é igual ao coeficiente B. Ou seja, o coeficiente B, galera, é 6. Ou o coeficiente linear é 6. O coeficiente angular, ou a taxa de variação, é menos 3, negativa. E o coeficiente linear é 6. Ou seja, com isso, moçada, nós temos com certeza que y em função de x é dado por menos 3x mais 6. Então é isso. Agora você pode voltar e principalmente interpretar, pessoal, o coeficiente A. Acho que é importantíssimo. Então tá a lei de formação. O que dá um gráfico, pessoal, cuja representação é reta no sentido descendente. A gente fala que é uma função decrescente. Eu tenho sempre usado o exagero linguístico aí, quer dizer que é a reta decrescente, mas eu acho que deixei bem claro isso nas aulas. Então, reta decrescente. E ele pede para que se faça um esboço, ou seja, né, um croquis
Então, já que é uma reta decrescente, pessoal, você vai ter que colocar o seguinte, olha só, colocar da seguinte maneira. Vou ter que entrar aqui na frente, tá lá, ó. Essa é a reta, pronto, está determinado. Só que uma reta, pessoal, ela sempre fica bem definida quando você estabelece 2 pontos. Eu preciso de 2 pontos para determiná-la de forma exata. Os 2 pontos que eu sempre recomendo os alunos colocarem são esses 2 aqui. Esse aqui que é o intercepto do eixo Y e esse aqui é o intercepto do eixo X. O do Y, pessoal, é o coeficiente B. O coeficiente B dá justamente esse intercepto aqui, ou seja, 6, que é onde o x é igual a 0. Quando o x for igual a 0, você pode substituir na função. Quando o x for 0, aqui será o 0, só do y igual a 6. Pronto. O outro, gente, pontinho, que eu sempre peço para que os alunos coloquem é justamente a raiz. A raiz, pessoal, é onde y é 0. Você pode observar que estar sobre o eixo x é a mesma coisa de dizer que o y é igual a 0. E quando o y é igual a 0, é só você igualar a lei de formação menos 3x mais 6 igual a 0. E isso nos dá aqui menos 3x é igual a menos 6. E o número multiplicado por menos 3, que dá menos 6, pessoal, só pode ser x igual a 2. Então, essa é a raiz. Está lá, ó. X igual a 2. Como último ponto que eu acho que é de caráter interpretativo aqui para nós, que é importante, você pode observar que para x menor do que 2, que muitos exercícios vão exigir isso da gente, né? Para x menor do que 2, a função assume valores positivos, o gráfico está lá de cima, e para valores de x maiores que menos 2, a função, o gráfico da função está abaixo do eixo x, indicando que suas imagens são negativas. Isso é estudo de sinal, que em várias situações na frente vai ser importante. Aproveitei aqui o momento, mas o exercício essencialmente pediu o quê? 2 coisas. Na letra A, os coeficientes A e B, o coeficiente A calculado por meio da taxa de variação, o coeficiente B simplesmente substituindo, e o esboço do gráfico. Mas para esboçar o gráfico, só retomando todas as vezes. Eu preciso deixar sempre claro 2 pontos. Escolhi esse aqui e esse aqui. Eu recomendo, a recomendação, você pode usar quaisquer 2 outros pontos distintos. A recomendação é sempre colocar aquele, que vai ajudar principalmente o pessoal da física aí. Aquele abraço. Alô, galera. Bem, continuando a aula de exercício, outro exercício da lista, questão bem bacana aí, muito comum aí nesses vestibulares, no Enem, vestibulares de modo geral, e ela diz exatamente o seguinte: o aluguel de um carro, gente, numa agência, é composto de uma quantia fixa de R$50 mais R$2,50 por quilômetro rodado. Uma segunda agência, né, cobra um valor fixo de R$30 mais o quilômetro rodado mais caro, R$3, né? O valor fixo mais barato, mas o valor do quilômetro rodado mais caro. A partir de quantos quilômetros rodados, o usuário não perde dinheiro ao utilizar a primeira agência. Pessoal, é o tipo de exercício que, na verdade, no final das contas, vai cair numa função do tipo linear, de crescimento linear, função afim. Dito isso, eu vou começar o seguinte, olha só, vamos chamar as agências de A e de B. A primeira agência eu vou chamar de A e a segunda agência, a primeira, uma agência, né, uma determinada agência eu vou chamar de A e a segunda agência aqui, gente, eu vou chamar de B. Então na agência A, pessoal, pensa o seguinte, se eu rodasse 1 quilômetro, quanto é que eu pagaria? Olha, eu pagaria os R$50 mais 1 quilômetro vezes R$2,50. Ou seja, eu pagaria R$52,50. Pessoal, com 2 quilômetros, vamos lá pensar comigo. Seria R$50 fixo mais 2 quilômetros, cada quilômetro valendo R$2,50. Né? E aí nós teríamos o quê? 2 vezes R$2,50 dá R$5, você pagaria R$55. Pessoal, continuando com essa ideia aqui, não é complicado a pessoa perceber, o aluno perceber, que na verdade, para X quilômetros quaisquer, na verdade o valor cobrado seria de R$50 mais X vezes R$2,50. Ou seja, né, eu vou escrever essa função exatamente como a gente normalmente escreve, usando essa função, que vai ficar uma função do tipo primeiro grau.
x vezes os 2,50, vou colocar aqui na frente, dá 2,5x, mais os R$50 fixos. Tá aí, ó, tá vendo? Pronto. A segunda agência, que eu vou colocar de vermelho, a agência B. A agência B eu vou mais direto ao ponto, pessoal. Ele falou que é R$30 fixos, e isso para x quilômetros já logo de cara. Para x quilômetros, nós temos R$30 fixos, mais os R$3, né? R$3 para cada quilômetro, ou seja, para x quilômetros, x vezes 3. Ou seja, nós temos então, para essas duas agências, as seguintes expressões algébricas para os seus respectivos valores cobrados para x quilômetros quaisquer. Bom, dá para ver nitidamente por falta de espaço aqui, pessoal. Vou colocar as duas leis aqui num cantinho. Olha só, a agência A, que eu vou precisar de fazer uma análise para que a gente possa analisar a pergunta. 2,5x mais 50. A agência B, que eu vou colocar de vermelho, só para dar aquele destaque, x quilômetros, 3x mais 30. Pessoal, sempre que eu vou dar uma resposta ligada a esse exercício, eu gosto de fazer uma análise gráfica, por mais que muitas das vezes seja desnecessário, que alguns alunos durante lá a prova às vezes não a façam. Mas aqui, para a gente fazer uma colocação bem direta, eu acho que é importante fazer a explicação a partir de um gráfico, né, das duas funções no mesmo plano cartesiano. Observe bem, vamos interpretar o que está acontecendo com essas duas funções. A agência A, gente, ou a primeira agência, x quilômetros e y os respectivos valores pagos. A primeira agência, gente, cobra o seguinte: se você não rodasse nenhum quilômetro zero, né, você pagaria inicialmente R$50. Então, na verdade, gente, ela tem um padrão de cobrança que para pequenas distâncias você paga proporcionalmente um pouco a mais, porque você começa num valor inicial aqui alto, R$50. Só que ela cobra por quilômetro rodado R$2,50, que é a taxa de variação. Já a agência B, pessoal, ela começa num valor um pouco mais baixo, indicando para a gente que é o seguinte: para pessoas que vão usar pequenas distâncias um pouco menores, seria mais vantajoso a agência B. Então começa inicialmente de R$30, que é o valor inicial. Então a agência A, de azul aqui, ó, e a agência B de vermelho. Tá bom, agência B de vermelho. Vocês podem observar que inicialmente, pessoal, para uma determinada quantidade de quilômetros iniciais aqui, a agência B, por mais que cobre uma taxa de variação mais elevada, ou seja, ela cresce mais rapidamente os seus valores, na medida que x vai aumentando, inicialmente ela é mais vantajosa. O gráfico está para o lado de baixo, indicando que cobra-se menos. Mas chega um determinado valor aqui, gente, no ponto de encontro, a interseção, né, dessas duas semi-retas, dessas retas aqui, suportes. Na verdade, olha só, nesse pontinho aqui, gente, olha só, não faz diferença nenhuma, tanto faz usar um ou outro. A partir daqui, ou seja, a partir dessa quilometragem aqui para frente, gente, você pode observar que usar a agência A, a primeira agência, é mais vantajoso. Então o usuário não perde dinheiro ao usar a primeira agência a partir desse ponto de interseção. Tem muitos alunos que realmente vão direto a esse ponto. Então tá aí, eu só peguei as duas leis de formação, igualei. Esse pontinho aqui, gente, é onde o valor de B de x é igual a A de x. Ou seja, as duas são iguais. Nesse ponto exatamente ocorre o seguinte: 3x mais 30 é exatamente 2,5x mais 50. Ó, vou passar 2,5x para cá e 30 para lá. Então, 3x menos 2,5x é igual a 50 menos 30. 3x menos 2,5x, 0,5x é igual a 20. Pessoal, passando 0,5 dividindo, ou qual o número que multiplicado por 0,5 que dá 20? 40, só pode ser 40. E é 40 quilômetros, que eu estou falando das distâncias. As distâncias aí são em quilômetros.
Então, na verdade, a interpretação disso é a seguinte: a partir de 40 km, o que nós temos? Com certeza, a partir de 40 km, você não perde dinheiro usando a empresa A ou a primeira empresa. Então, resposta do exercício, a partir de, então, a resposta, vou colocar aqui resp, a partir de 40 km. Entre 0 e 40 km, a empresa B, a segunda empresa é mais vantajosa. A partir de 40 km, a primeira empresa é mais vantajosa. Exatamente com 40 km, não faz diferença. Ambas cobrariam R$150. 40 vezes 3 dá 120, mais 30, R$150 o aluguel. Então, tá aí. Questãozinha que já caiu várias vezes no Enem, exatamente com essa configuração. Tenho certeza que vai valer a pena vocês depois dar uma olhadinha no carinho. Aquele abraço. Alô, galera. Estamos aí com mais uma questão lá da lista. Questão 3. Outra questão de temática muito recorrente. Pode observar que é uma questão cujo texto é muito parecido com a outra da Unicamp. Essa é uma questão do UFG. E bem característica mesmo. Pessoal, numa corrida de táxi é cobrada uma taxa fixa de R$4,50. Alguns gostam de chamá-la de bandeirada. E R$1,50 por quilômetro rodado. Beleza. Letra A do problema, gente. Ele pergunta o seguinte: qual é o valor pago, a ser pago, o Y, em função... qual o valor se o passageiro percorrer 15 km com táxi, qual é o valor a ser pago? Vamos pensar, gente, o valor, então, Y. Vou usar Y que já é para indicar o que está ali já no item B. Com 15, com quilômetro, gente, como é que seria cobrar 1 quilômetro? 1 quilômetro. Olha, seria os R$4,50, R$4,50 mais 1 quilômetro, gente, só que nesse quilômetro ele paga R$1,50. Ou seja, você vai pagar R$6. R$6. R$4,50 mais uma vez R$1,50. Pessoal, e se fossem 2 quilômetros? Seria os R$4,50 que é fixo, mais 2 quilômetros, e cada quilômetro a R$1,50. Pessoal, 2 vezes 1,5, o que nós temos? 3 mais 4,50, nós temos 7,50. Pessoal, com 3 quilômetros, como é que seria? Olha, já tem os 4,50, mas como cada quilômetro custa R$1,50, 3 vezes R$1,50. Pessoal, você vai observar que vai dar aí R$9. Note que o que está acontecendo aqui, gente, a cada acréscimo de 1 km está aumentando R$1,50. Também outra coisa bacana de se observar aí, na verdade, um padrão. Com X quilômetros, aliás, bora responder somente o item A. O item A perguntou o quê? Com 15 quilômetros. 15 mesmo? Isso mesmo, lá com 15 quilômetros. Seria os R$4,50 mais 15, galera, vezes R$1,50. Então, 15 vezes R$1,50, pessoal, você vai ter que essa parte aqui, ó, vai custar R$22,50. É isso mesmo, né? R$22,50. R$22,50 mais os R$4,50, pessoal, nós temos então que com 15 quilômetros a corrida custaria quanto? R$27. Tá bom, R$27. Pronto, resolvido o problema do item A. O item B, pessoal, resolve te pedir justamente a questão da generalização, né? Uma expressão algébrica, isso é generalizar, uma expressão algébrica de Y, que é o valor a ser pago, a se pagar, X sendo a distância em quilômetros percorrido. Então observe então que, de acordo com o que nós fizemos anteriormente, de forma indutiva, nós saímos de casos particulares, agora vamos cair para casos gerais, será R$4,50 mais X vezes R$1,50. Ou seja, os R$4,50 é valor fixo, mais R$1,50 por quilômetro. Então, a expressão, pessoal, algébrica para essa função é aquela função de cara bem
caracteristicamente do primeiro grau. 1,5 vezes x, eu estou invertendo para aquela cara bem clássica, mais 4,5. Bom, essa é a expressão algébrica para a dita função. Você pode observar que é uma função tipicamente do primeiro grau, com um x dentro do domínio positivo, do x positivo, né? Ou não negativo, né? X não pode ser negativo. Então, o coeficiente A, que é a taxa de variação 1,5, indicando que cada quilômetro rodado custa 1,50, e o valor inicial, que é a bandeirada, 4,50. Pessoal, de novo, aquela velha e boa história, falta de espaço. Então, eu vou deixar a função, né, a lei de formação dela escrita aqui pra gente, porque eu vou precisar dela agora para responder os demais itens, faltam 2. Então, 1,5x mais 4,5. Então, beleza, vou apagar aqui rapidinho para que nós possamos responder aqui, né, os itens B e C. Sempre lembrando vocês, pessoal, mesmo de costas aqui, me perdoem para a gente dinamizar aqui, tá claro. Que você pode depois, eventualmente, assistir na videoaula e voltar, ficar naquele vai e vem, acompanhar, refazer, se for o caso, essas questões, realmente aproveitar aí. O pessoal pergunta assim, na letra C, se um passageiro, gente, pagou R$ 13,50, qual é a distância percorrida? Para que você não fique testando distância, né, eventualmente nessa função, você pode fazer o seguinte, olha, qual é a distância x, de tal modo que o valor pago, gente, foi R$ 13,50. Então é isso que eu estou buscando o valor x. Então vou ter que resolver uma equação. Olha, 1,5 vezes x mais 4,5, o resultado disso tem que dar 13,5. 4,5 passa para o outro lado subtraindo, então 13,50 menos 4,5, pessoal, fazendo mais direto aqui, você vai ver que vai dar 9. Passo 1,5 dividindo, x é 9 dividido por 1,5. Fica fácil obter esses valores aí. Esse resultado vai ser com certeza 6 km, ou seja, foi uma corrida de 6 km para um passageiro que pagou ou teve um pagamento de R$ 13,50. A letra D, aquela pergunta ou aquela situação típica, pedindo para esboçar o gráfico da função obtida. Pessoal, gráfico esboço, como o próprio nome diz, é literalmente um croquis, um esboço mesmo, precisa ser um negócio, né, ultra, mega bem feito. Indicando para a gente que eu preciso estipular o seguinte, pessoal, primeiro, x não pode ser negativo, não faz sentido aí x ser negativo. Então o gráfico dessa função, aparentemente, vai ficar provavelmente aqui no primeiro quadrante do plano cartesiano, porque x vai ter que ser positivo, e y também, creio que seja todo sempre positivo, porque se x for positivo, isso aqui vai ser positivo. Então, primeiro quadrante, x positivo e y positivo. Você pode observar, gente, para x igual a zero, o valor dessa função é 4,50, indicando para a gente que o valor inicial, a bandeirada. Ou seja, se uma pessoa, na verdade, não percorrer nada, teoricamente, lógico, gente, você poderia até colocar uma bolinha aberta aqui, não é possível que alguém ia pagar 4,50 só para entrar dentro do táxi, olha para ele, né? Isso não existe. Pode parecer brincadeira, mas né, não faz sentido. Na verdade, com 0 km significa apenas que é a bandeirada. Tipo, você entra lá no taxímetro, tem lá 4,50. Hoje em dia nós estamos aí na moda do Uber, né, com uma forma diferenciada de cobrança, tudo, mas antigamente era muito comum. Você entrava dentro do táxi, olhava lá, tinha um valor escrito, que era o valor chamado de bandeirada, esse valor aqui. E na medida que percorresse uma distância, quanto maior a distância, maior o valor da corrida. Então, na verdade, o valor é crescente. E nesse caso aqui, gente, linearmente, com a distância. Então tá aí, ó. Mas aí você fala, está feito o croquis? De certo modo, sim, está feito. Né? Na medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. O esboço do gráfico está bacana. Mas é aquilo que eu disse. Para um gráfico ficar bem legal mesmo, gente, o ideal é que uma reta, nesse caso a reta suposta aqui, uma semi-reta, tem uma origenzinha, né, e vai até muito infinito, tenha bem estabelecido 2 pontos. Então, para não deixar isso passar, pessoal, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar o segundo ponto aqui, ó.
E você pode muito bem pegar um dos valores aqui, por exemplo, já substituímos agora há pouco, parece que para x igual a 15. X igual a 15 foi justamente no item A. Para x igual a 15, vou abrir um espacinho aqui, ó. Para x igual a 15, nós já tínhamos obtido que o valor da corrida, pessoal, era R$ 27,00. Então, pronto, agora sim, o gráfico ficou bem esboçado, né? Quer dizer, você tem uma situação, um esboço bem arrumadinho. Você precisa de 2 pontos. Esse pontinho aqui e aquele pontinho lá, a reta passa por esses 2 pontos. Então, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, indicando que a função é crescente. Então, show de bola. Mais uma vez, um exercício eu acho bem legal, bem característico. Tudo bem, pessoal, que é exercício da forma aberta, né? Mas outra questão que já caiu com essa cara aí no Enem trocentas vezes. Tá, outra questão bacana de você voltar e dar aquela pesquisada legal. Aquele abraço.